dia a todos. Está todo mundo aqui atrás? Tá legal? Bom dia, né? Vocês estão bem? O dia de hoje, baseado um pouco nas dúvidas que vocês tiveram na semana passada, eu trouxe alguns exemplos de processos administrativos, de atos administrativos para a gente passar junto. Eu foquei em exemplos fora do município. Para vocês terem uma perspectiva um pouco diferente e mostrar que as diretrizes do processo administrativo, dos atos administrativos, elas são as mesmas. A gente tem algumas diferenças da normatização das leis de cada ente federativo que regula o seu próprio processo administrativo, a produção dos seus atos, mas, no geral, aqueles princípios constitucionais, todos esses detalhes, eles são muito similares. Eles têm todo um conjunto de normas que todo o processo administrativo no Brasil inteiro tem que seguir. Então, achei que seria uma forma legal de ter uma perspectiva diferente. E trouxe até um exemplo pessoal meu para mostrar aqui para vocês. Mas, antes disso, vamos só dar uma repassada do que a gente viu semana passada, de uma forma breve, para tentar fixar melhor. No panorama do processo administrativo, a gente viu primeiro o conceito de agente público, com as espécies dos agentes políticos, são aqueles que definem as políticas públicas, o destino do município. Os particulares em colaboração com o poder público, são aqueles que, apesar de trabalharem para a administração pública, preservam sua qualidade de particulares, como o mesário, por exemplo, nas eleições. Os servidores públicos, categoria em que nós nos incluímos, e aí nós temos os temporários, contratados para uma situação específica e temporária, como o próprio nome diz, os estatutários, que prestam concurso público e seguem o regime do estatuto, e os seretistas, que normalmente prestam concurso público também, mas seguem o regime da CLT. Nós vimos, a respeito da Constituição Federal, a função da Constituição de organizar a República Federativa do Brasil. Nós vimos sobre a hierarquia das leis, e naquela pirâmide hierárquica, nós temos no topo a Constituição, definindo as diretrizes que todas as leis e atos, a gente chama de infralegais, como são os atos administrativos, que eles devem seguir. As leis federais, estaduais e municipais, aqui a gente também tem as do Distrito Federal, vindo abaixo da Constituição, as leis têm que seguir o que a Constituição fala. E abaixo da pirâmide nós temos os atos administrativos, que a gente chama de atos infralegais, eles estão abaixo das leis, então eles têm que seguir o que as leis dizem e também o que a Constituição diz. Como o Poder Executivo, que é o poder que a gente representa aqui, onde a gente trabalha, ele representa a função que é a da administração pública, que é administrar os bens públicos de uma forma bem genérica. A gente vê que ela funciona através de órgãos, e esses órgãos, por sua vez, eles são compostos por servidores públicos. Nós trabalhamos dentro de um órgão e esse órgão faz parte do município. Os servidores exercem suas funções como se fossem a própria administração pública. A gente viu que a administração, sem a gente, ela não faz nada. Nós, quando trabalhamos, quando exercemos nossas funções, nós somos o município, nós somos a administração pública. A Constituição, a gente viu que ela impõe a observância de 5 princípios básicos pela administração pública. O princípio da legalidade, em que a administração só pode fazer aquilo que a lei determina e permite que ela faça, ao contrário da gente, enquanto particular, a gente pode fazer o que a lei não proíbe. Mas enquanto servidores públicos, no exercício de nossas funções, a gente só pode fazer, representando a administração, aquilo que a lei permite. O princípio da impessoalidade, em que a gente não pode, nós temos que ser imparciais no sentido de não privilegiar pessoas simplesmente porque elas são A, B ou C, mas sim a gente tem que aplicar critérios de discriminação apenas quando eles são razoáveis. Por exemplo, dar um exemplo básico, acho que eu não dei na semana passada. Quando você tem uma fila preferencial, por exemplo, em algum estabelecimento, você está discriminando aquelas pessoas, porque você está separando elas. Discriminar é separar. Só que é um critério razoável. Um gestante, um idoso, e esse critério permite que você diferencie aquelas pessoas naquele momento. Mas se você não tem um critério razoável, aí eu vou discriminar uma determinada pessoa porque ela é A, B ou C. Discriminar aqui tanto positivamente quanto negativamente. Assim você não pode. Isso é seguir o princípio da impessoalidade.
O princípio da moralidade, a gente tem que seguir padrões éticos e morais de conduta no exercício dessas funções. Publicidade, a regra da administração pública é dar publicidade para os atos administrativos. E a publicidade, dependendo do caso, ela vem com uma publicação no Diário Oficial ou com uma intimação, uma notificação de um servidor, por exemplo, que está sendo parte de um processo. E o princípio da eficiência, que é buscar sempre o melhor resultado, basicamente é buscar o melhor resultado no serviço público com o menor dispêndio possível, em termos genéricos. Quanto ao ato administrativo, a gente viu que é a manifestação de vontade da administração pública que produz efeitos na esfera jurídica de alguém. Ela, entre aspas, mexe com os direitos de alguém. É um ato emanado de um agente público que manifesta a vontade do Estado com o objetivo de atingir uma finalidade pública. No fim das contas, sempre o que a gente busca, ou o que a gente deve buscar, é uma finalidade pública. Esse ato administrativo a gente viu que ele possui 5 elementos. Competência, que é aquele agente público que tem a gente diz a legitimidade, que é a autorização legal para praticar aquele ato. A finalidade, que, como eu disse, é sempre a finalidade pública e tem que ser uma finalidade de interesse público, e é aquilo que se pretende atingir com aquele ato. A forma é como o ato se apresenta, em regra esse ato tem que ser escrito, e a depender do ato ele vai ser de uma forma determinada ou outra, tem alguns requisitos diferentes dependendo do ato. Alguns atos são mais simples, outros são mais complexos e precisam de mais elementos. O motivo é a situação de fato que ensejou a prática daquele ato, e o objeto que é na parte que se deseja fazer, de uma forma específica. Por exemplo, aplicar uma penalidade para um servidor que incorreu numa infração disciplinar. O ato administrativo também possui alguns elementos, como, por exemplo, a presunção de veracidade, que a gente viu que é a chamada fé pública. Presume-se que o que o servidor colocou naquele ato, com relação aos fatos que ele relata aqui, há uma presunção de que eles são verdadeiros. Se a parte afetada por aquele ato entender que aqueles fatos estão errados, que eles não aconteceram, ela vai ter que fazer prova disso. A presunção de legitimidade é muito parecida, mas ela diz respeito ao ato ter seguido todas as regras legais que se aplicam a ele. Presume-se que ele é legal. Da mesma forma, por ser uma presunção, a pessoa interessada, se ela entender que houve desrespeito às leis, ela tem que fazer prova disso. A imperatividade é um elemento que diz respeito à imposição. O ato administrativo ele tem essa capacidade de impor uma obrigação a alguém. E a exigibilidade e a executoriedade dizem respeito à possibilidade que a administração pública tem de, caso a pessoa não obedeça àquela obrigação que o ato administrativo impôs, a administração pública pode fazer valer aquele ato, sem precisar ir ao Poder Judiciário para isso. Ela tem condições de impor uma multa, dependendo do caso, ou de ir lá e fazer, às vezes particular, e exercer aquela ação. Passando para o processo administrativo, nós vimos que é uma sucessão lógica de atos praticados pela administração pública com a intenção de se alcançar um objetivo final. A depender do objetivo que a gente quer, a gente tem determinados atos administrativos que a gente tem que seguir dentro do processo para chegar naquela finalidade. Alguns processos são mais simples, como, por exemplo, o processo de acesso à informação. Outros são mais complicados, como o processo, por exemplo, administrativo disciplinar. Você tem várias garantias que você tem que respeitar para aquele servidor que está sendo processado, e mesmo porque é um processo que a gente viu na semana passada que é litigioso, então nesses casos a gente tem mais garantias ali para fazer valer. O processo administrativo a gente viu também que ele deve observar alguns princípios. O impulso oficial, o processo ele não depende da parte interessada, do particular, está ali pedindo para ele andar, a própria administração já vai por si só fazendo o processo andar dentro da administração pública. O devido processo legal, que em termos gerais é o respeito aos princípios e às regras que se aplicam ao processo. Em grande parte são princípios e regras previstos na Constituição Federal, mas também regras previstas pela lei. Contraditória e ampla defesa, que é basicamente você dar ciência à parte interessada e permitir que ela se manifeste no processo. Ela pode trazer fatos para o processo,
argumentações, trazer provas, produzir provas, acompanhar a produção dessas provas. Ela tem que ter ciência das decisões que são tomadas nesse processo, a possibilidade de recorrer dessas decisões. Isso tudo entra aqui nesse conceito. E também está dentro do devido processo legal, porque são garantias previstas pela Constituição e pela lei. O princípio da motivação, todo ato administrativo, em regra, tem que ser motivado. O ato, a decisão, ela tem que trazer aquela fundamentação que conduziu aquela decisão, mesmo porque você tem que permitir que a parte interessada saiba os motivos que levaram à decisão, para que ela possa também recorrer, exercer o direito de recurso. Se a decisão vem falando que é deferido ou indeferido, tem que saber por quê para eu ser capaz de recorrer. Se eu não sei o porquê, o meu direito de recurso, o meu direito de defesa, está sendo prejudicado. Nós vimos também, de uma forma geral, o processo administrativo disciplinar. E nós vimos também que ele pode começar, não necessariamente, mas ele pode começar através de uma sindicância, quando você não tem ainda elementos mais fortes a respeito da ocorrência daquela determinada infração. A corregedoria ela pode abrir uma sindicância para fazer uma apuração, coletar mais elementos, para aí então decidir se realmente teve a infração ou aparenta ter tido, iniciar um processo administrativo disciplinar, ou então ela viu que aquilo aparentemente não aconteceu, pode arquivar. Alguém no final da última aula me perguntou sobre uma denúncia anônima. Só falar brevemente, a denúncia anônima, ninguém pode ser condenado exclusivamente com base em uma denúncia anônima. Se alguém denunciou anonimamente ao Miguel, faz um determinado ato. Com base exclusivamente nisso, eu não posso ser punido. Mas a corregedoria ela pode abrir uma sindicância a partir dessa denúncia anônima, e se ela conseguir provas e elementos que corroboram aquilo, que demonstram por si só que aquela infração aconteceu, aí ela pode abrir o processo administrativo disciplinar. Porque aí, se esse PAD chega ao fim e me identifica como autor daquela infração, eu não estou sendo condenado ou punido só pela denúncia anônima, e sim por todas as provas que foram produzidas legalmente depois disso. Nós vimos também alguns aspectos da Lei Municipal 5804 de 2009, que regula os atos dos processos administrativos no município e define uma estrutura do nosso processo, que basicamente é o que começa com o direito de petição, que a gente chama de fase postulatória, a instrução, que é o momento em que a parte interessada pode instruir o processo, apresentar provas, apresentar argumentos, e a decisão, que após finalizar a fase de instrução, a autoridade competente ela vai tomar a decisão dela. E, por fim, os recursos. A gente viu também que algumas decisões elas não cabem recurso delas. Né? Você tem, por exemplo, despachos que se usa para dar andamento no processo, um despacho que encaminha o processo para determinada secretaria de informações, por exemplo, você não tem como recorrer dele. Mas uma decisão que indefere, por exemplo, numa determinada prova, você já pode recorrer. É comum você ter, às vezes, um relatório ou um parecer que vem para preparar o processo para a decisão. É muito comum, voltando para o PAD, é muito comum no PAD. Você tem a comissão no final, ela faz um relatório de tudo que aconteceu e dá a opinião dela e ela prepara para a prefeita para ela decidir. Ela pode aceitar ou contrariar a opinião da comissão naquele parecer. Essa manifestação, esse parecer da comissão não cabe recurso, mas da decisão cabe recurso. Nós temos algumas particularidades da nossa prática administrativa aqui em Bauru, sobre as cores dos processos. O EDOC, que a gente não usa mais desde 2019, e o e-processo, que é o processo que a gente tem digital na nossa internet. A partir de agora, a gente vai ver alguns casos. Eu tentei lembrar de cabeça algumas coisas que a gente conversou de dúvidas na semana passada, tentei trazer para a gente destrinchar melhor. Eu trouxe alguns exemplos também que a gente vai vendo. Com relação à revisão, alguma dúvida? Ficou alguma dúvida da semana passada? Vocês queiram perguntar? Não? Podemos seguir? Alguém perguntou semana passada sobre consulta de processo por advogado.
Os advogados, eles possuem várias prerrogativas que são previstas pela Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia. A própria função do advogado, ela é prevista até mesmo na Constituição, uma função essencial, até mesmo na democracia, e até mesmo para conseguir exercer essa função, para fazer valer essa função, eles têm concedidas por lei algumas prerrogativas. Prerrogativas são direitos de exercício profissional para que eles possam exercer a sua função da melhor forma. Dentre essas prerrogativas, nós temos o artigo 7º, inciso 13, que fala o seguinte: examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos. Então, o advogado, ele pode sim consultar processos que não tenham algum tipo de restrição de sigilo, por exemplo, ou segredo de justiça. Segredo de justiça é um termo que é muito usado no judiciário. Se você tem um processo, por exemplo, que envolva questões de intimidade, menores de idade, esse processo ocorre em segredo de justiça, e nesse caso só as partes e os advogados das partes que têm acesso. Aqui a gente fala mais no nosso nome da administração em sigilo. Um sigilo de alguma informação pessoal, a gente falou, acho que você comentou do sigilo industrial, também entraria nisso aqui. Então, se um advogado chega, olha, eu quero consultar um processo tal, o processo a princípio é público. E a princípio, por conta dessa prerrogativa, o advogado tem a possibilidade, mesmo sem a procuração, de consultar esse processo. Excetuado o caso de sigilo, e ainda que haja o sigilo, se esse advogado ele tem procuração de uma parte interessada naquilo ali, e se a parte interessada pode acessar, o advogado também vai poder, porque ele tem uma procuração dessa parte. O regulamento geral do Estatuto da OAB, no seu artigo 29, ele fala o seguinte: os atos de advocacia previstos no artigo 1º do Estatuto, o Estatuto dessa lei aqui, podem ser subscritos por estagiário inscrito na OAB, em conjunto com o advogado ou o defensor público. Parágrafo 1º. O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos sob a responsabilidade do advogado. 1. Retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Isso aqui é uma prática comum também no judiciário, que os advogados podem fazer carga do processo, eles retiram o processo da secretaria e assinam um documento comprovando que eles pegaram aquele processo. O estagiário de direito ele pode fazer isso. Obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos, também a secretaria judicial, cartório judicial, assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos. E para o exercício de atos extrajudiciais, ou seja, fora do Poder Judiciário, o estagiário pode comparecer isoladamente quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. E aqui o artigo 3 do Estatuto ele fala o seguinte: o documento de identidade profissional, na forma prevista no Regulamento Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade do advogado ou do estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Então, quando um advogado chega para usar essa prerrogativa aqui de consultar um processo, mesmo sem procuração, quando não houver sigilo, ele tem que se identificar como advogado. Então, você pode pedir, se eu trouxe a sua carteira lá dele, ele vai mostrar, está tudo certinho, ele pode exercer a prerrogativa dele de consultar o processo. Da mesma forma, o estagiário. O estagiário ele tem para ele ser considerado estagiário de direito, ele faz uma inscrição também na OAB e ele recebe uma carteira específica para isso. Você pode exigir a carteira dele para ver se está tudo ok. E ele precisa também, para exercer algum ato de consulta de processo, por exemplo, de uma autorização do advogado. Autorização subestabelecida do advogado. Então, para o estagiário não basta só a carteira, ele tem que também apresentar essa autorização do advogado, mas para o advogado basta a carteira. Alguma dúvida? Mesmo sem protocolo, solicitação sem protocolo? Eu particularmente entendo que não seria especificamente necessário um protocolo disso, eu particularmente. Só que eu até comentei com vocês na semana passada, eu não estou mais na procuradoria que faz pareceres e análises de dúvidas jurídicas. Então, a princípio, a minha orientação em determinados casos,
não seria a oficial da Secretaria de Negócios Jurídicos. Então, assim, se você tiver com essa dúvida específica em algum momento, pode ser interessante você entrar em contato com a Procuradoria Consultiva. Eu até vou deixar o meu ramal com vocês no final, para dúvidas que surgirem no dia a dia, dúvidas mais simples, como proceder em determinada situação, vocês podem ligar e eu estou ali para ajudar. Mas quando for uma questão, às vezes, que seja um pouco mais sensível, como, por exemplo, uma questão envolvendo advogado, advogativo, às vezes é interessante você entrar em contato direto com a Procuradoria Consultiva. Aí, se for o caso, se vocês me ligarem, eu redireciono vocês nesse sentido. Porque esse ato que você falou aí, a gente usa lá na CEPLAN só para os casos de oficiais de justiça ou algum perito da justiça. Eles vêm com a ordem do juiz, né, decretando, aí nesse caso é sem protocolo, eles apresentam que eles estão a serviço, aí é disponibilizado os documentos que eles solicitaram. Mas os advogados particulares, até então, só seria com protocolo. E tem sido feito assim. Eu achei que... Não, também eles não vão. Porque, por exemplo, para fazer um paralelo, no Poder Judiciário, o advogado, eu não sei se todos vocês já foram numa secretaria judicial, por exemplo, mas você tem um balcão e um arquivo ali atrás. Você chega no balcão e fala, olha, eu preciso constar um processual, ele vai trazer para mim. Então, eu costumo traçar um paralelo. Se no Poder Judiciário o advogado pode fazer assim, por que na administração não poderia? Então, eu particularmente não vejo problema. Mas se vocês já têm feito dessa forma, podem continuar fazendo. Eu não vejo nada de errado a princípio fazer. Mas eu não vejo problema também em você conceder ele chegando lá e mostrar, entendeu? Mas assim, se persistir essa dúvida, esse tipo de dúvida seria interessante você conversar na Procuradoria Consultiva, mesmo porque você teria a orientação oficial e até para embasar alguma eventual argumentação que você tem que fazer. Se, por exemplo, você exige o protocolo, o advogado fala, mas eu não preciso fazer protocolo, você vai ter uma orientação oficial para você discutir, entre aspas, ali com ele. Mais alguma dúvida? Quem que determina no processo que aquela parte do processo é sigilosa, por causa, por exemplo, de uma indústria, né? É a indústria que fala, esse pedaço aqui é sigiloso, não pode mostrar para ninguém, ou o órgão que está de posse do processo que fala isso aqui é sigiloso. Quem? Bom, o sigilo, começando, por exemplo, o sigilo pessoal. Dados pessoais sensíveis, como, por exemplo, o documento de identidade meu número de CPF, meu endereço, que são informações pessoais, a princípio sendo sigilosas. No caso de uma indústria, existe um termo mais específico, eu não sei que debate pronto para te dar, mas seriam informações que afetam diretamente a empresa, a atividade daquela indústria e podem gerar até mesmo uma concorrência desleal de outro, por exemplo. Mas então, aí vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui batido e só para ficar mais fácil de entender. A forma da Coca-Cola, que dizem que é segredo e tudo mais, seria um sigilo industrial. Porque aquilo diferencia o produto deles de uma forma e eles são líderes de mercado, e se todo mundo tem acesso àquilo, aquela vantagem que eles têm iria por água abaixo, pode até gerar prejuízo para eles. Então, poderia entrar no conceito de sigilo industrial. Então, você não tem uma lista, por exemplo, falando de cada empresa o que é o sigilo industrial. Mas você analisando o caso, você pode entender, peraí, isso aqui é algo que diz respeito à forma como eles trabalham. Aí, num caso de dúvida, seria uma dúvida jurídica. Isso, você está com a dúvida ali, você pode pensar, olha, estou com dúvida, pode ser melhor eu confirmar isso com alguém, pede parecer para a gente. Mas assim, se a empresa, por exemplo, se a indústria ela não pediu sigilo naquilo lá, o órgão pode determinar, não, isso aqui é sigiloso em si. Era isso que eu ia perguntar. Quem que determina esse sigilo? É a própria empresa, quem está em posse do processo? O sigilo ele existe por si só. Você não precisa de uma decisão ou de um órgão falando que aquilo é sigiloso ou não. Por exemplo, todos nós aqui apresentamos a nossa declaração de imposto de renda quando a gente entrou aqui. Isso é um documento sigiloso.
Os servidores, os órgãos que fiscalizam a gente aqui dentro, eles têm acesso a isso. Mas não é qualquer servidor que vai poder ir lá e pegar, por exemplo, o seu dinheiro, o meu dinheiro, porque é uma informação sigilosa. Então, a informação, o documento, ele é sigiloso por si só. O que você tem que pensar no caso da pessoa, o que diz respeito à intimidade dela, no caso de uma indústria, o que afeta a atuação dela no mercado, qual é o diferencial dela entre um produto, a forma que ela produz aquilo, se tem... e na dúvida, pede um parecer para a gente te dar uma opinião técnica para que você possa embasar melhor a sua decisão, de mostrar ou não. Eu falo que a gente é melhor às vezes pecar por excesso. Se você tem uma dúvida jurídica, no caso, identificar se algo é sigiloso ou não, pede um parecer para a gente. Porque às vezes você vai estar evitando um prejuízo maior para aquela empresa, que pode evitar também prejuízo para a administração pública. E a gente está ali para ajudar nesses casos. Às vezes a gente faz uma consulta de jurisprudência, às vezes realmente tem fica na zona cinzenta se aquele sigiloso ou não, às vezes a jurisprudência já fala alguma coisa. Então, num caso desse, a gente está aí para ajudar. Aí, no caso, é vedado dele ter acesso a esse processo, advogado, no caso, do processo todo ou só daquela parte que tem o sigilo? Você pode tirar a parte do sigilo, a gente vai até falar isso mais para frente. Tá. Tem formas de você, isso foi uma dúvida também da semana passada, tem formas de você dar a informação que a pessoa quer, excluindo a parte sigilosa. Não é porque tem uma parte sigilosa que você vai proibir o acesso a ela. Se a gente tiver com dúvida quanto ao sigilo, um advogado, por exemplo, pedir vistas do processo, a gente pode negar a princípio para antes fazer essa consultoria, se é sigiloso ou não. Sim, você não está nem negando. Você está falando, espera um pouquinho, eu estou com uma pedindo dúvida um prazo aqui, para ele. Estou com uma dúvida, a gente vai submeter isso aqui a uma análise jurídica e a gente dá uma resposta. Não seria negar mesmo, né? Seria eu protocolar, então, que está fazendo o pedido e que na dúvida a respeito da informação, se eu não consigo ali na hora decidir se ela é sigilosa ou não, eu estou encaminhando, ou seja, eu vou protocolar o pedido dele, que ele está fazendo o pedido de vistas, porém eu possuo uma dúvida e estou encaminhando. Seria uma isso. ótima forma de fazer. Seria protocolar, porque então, você porque eu não encaminhar. neguei. Eu só tenho uma dúvida e como ali não estou capacitado no momento para poder responder ela, e estou pedindo para uma esfera que tenha um pouco mais de conhecimento a respeito do assunto. Excelente, excelente. Porque aí dessa forma você dá um respaldo para a pessoa que está pedindo, você vai falar, olha, está aqui o comprovante que você pediu e o comprovante que a gente está mandando para a Procuradoria para pedir uma opinião jurídica. A gente não está negando, você só vai ter que esperar um pouquinho para a gente confirmar se tem sigilo ou não, para a gente dar uma resposta. E vai ser um processo administrativo. Vai autuar o processo, vai ter um número, você vai encaminhar. Mais alguém? Na esfera federal tem a lei de sigilo, que determina quais processos são ou não sigilosos e o tempo de se fazer isso. Sim. A lei municipal. A gente tem uma lei específica também que regulamenta essa lei no âmbito municipal, sim. Ela traz algumas hipóteses, mas é um tipo de normatização que não esgota o assunto. Você não tem como trazer todos os casos, mas tem alguns exemplos. A gente vai até falar um pouco da lei de acesso à informação e da nossa lei também. Mais alguma dúvida? A lei de acesso à informação, também perguntaram na semana passada, a gente vai falar um pouquinho dela. Aquela do sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Essa lei, ela pede uma regulamentação no prazo da lei. Essa lei veio na forma da Lei 2.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Ela é uma lei, eu acho que eu falei dessa diferenciação semana passada, é uma lei nacional e não uma lei federal. Ela se aplica a todos os entes federativos. O regulamento municipal é pela Lei 6399 de 2013. A Lei de Acesso à Informação, ela estabelece a diretriz de observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. É aquilo que eu falei. A princípio, os processos são públicos, salvo os casos de sigilo, que são exceção. O acesso à informação de que trata a Lei de Acesso à Informação, ele compreende, entre outros, os direitos de obter,
orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. A simples dúvida de saber como eu tenho acesso a essa informação, onde ela está. A parte já tem direito a essa informação. Informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado, é que você pode pensar, por exemplo, em empresas que são contratadas por licitação e para exercer determinada atividade para a qual elas foram contratadas, precisam, por exemplo, de alguma informação específica que seja pública. Você costuma ter trocas de informação de licitação pública em empresas contratadas. Existe o direito de acesso a essas informações também. Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos e informação relativa à implementação, acompanhamento e resultado dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos, e ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. A própria Lei de Acesso à Informação, ela prevê algumas informações que deveriam, a princípio, ser disponibilizadas já espontaneamente, até mesmo na internet. O que a gente faz, eu não sei falar todas quais são, mas, por exemplo, a nossa remuneração está lá, para consulta. É isso que fala aqui, por exemplo, licitação, contratos administrativos. Eu não sei especificamente se o nosso sistema faz isso, mas muitos órgãos públicos você já tem como consultar, por exemplo, licitações, contratos administrativos, é um sistema eletrônico que faz pesquisa. Então, existe uma gama de informação que a parte interessada já consegue ir lá na internet pesquisar. Não precisa nem vir até o órgão público fazer um requerimento, precisa de informação tal. Se essa informação, por exemplo, já está online, a nossa resposta pode ser, olha, essa informação já está disponível, você vai acessar, já entra nesse jeito aqui, orientação sobre procedimentos para a consecução do acesso. Você vai acessar o link tal, no caminho tal, você vai clicar aqui, ali, vai fazer um cadastro, ou não tem que fazer cadastro, a informação está lá. Artigo 7º, parágrafo 1º. O acesso à informação previsto no CAPT não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Esse aqui já é um caso de sigilo que a lei já trouxe. Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com computação da parte sob sigilo. Alguém perguntou isso agora e foi uma dúvida também na semana passada. Se o sigilo ele for parcial, você pode, por exemplo, você faz uma cópia tampando com outro papel a parte sigilosa. Você pode fazer uma certidão. O que é uma certidão? Uma certidão é um ato administrativo em que o servidor ele vai consultar alguma mídia física e vai falar, olha, o que tem ali é isso aqui, e vai escrever. É muito comum no Poder Judiciário a gente precisar, às vezes, de uma certidão que chama objeto em pé. O que significa isso? A gente precisa de uma certidão que fale tudo o que aconteceu no processo, os aspectos relevantes. Porque às vezes os processos são muito grandes e eu preciso comprovar aqui de uma maneira mais fácil. Então, o cartório judicial, o escrivão, ele vai emitir uma certidão falando que o processo tal foi ajuizado na data tal pela parte tal, contra fulano, teve a decisão tal. Ele vai consultar o processo e vai colocar naquela certidão todos os fatos relevantes que aconteceram. É uma certidão que está certificando, olha, o que está naquele processo é isso. Aí essa certidão tem fé pública, é a presunção de veracidade, e a gente pode confiar, a princípio, naquela certidão. Da mesma forma que, se alguém pede a prestação de alguma informação que faça parte de um processo de um documento, que tem partes sigilosas, uma das maneiras de você prestar essa informação resguardando o sigilo é fazer uma certidão. A parte vai, normalmente, o pedido de informação é específica, precisa de informação tal.
Você vai pegar, você vai fazer uma certidão falando, no processo tal, autuado no dia tal, papapá, consta que você vai colocar a informação, vai emitir esse ato e vai conceder esse ato dele. Outra forma, como eu disse, é uma cópia com ocultação. E pode acontecer do processo inteiro ser, por exemplo, relevante para a segurança da sociedade do Estado, para a segurança do município. Nesse caso, o processo inteiro seria sigiloso. Mas é um tipo de sigilo que é mais específico, ele é justificado em um ato administrativo, são questões mais específicas. O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Como eu disse, toda decisão tem que ser fundamentada e ela geralmente é baseada em algum documento, alguma prova. E existe também o direito de acesso a esses documentos, e se o próprio ato decisório faz referência a ele, você, a princípio, tem acesso àquele documento, com aquela informação. A negativa de acesso às informações objeto do pedido formuladas aos órgãos e entidades referidas no artigo 1º, que são os entes públicos, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do artigo 32 da Lei de Acesso à Informação. Entra naquilo que a gente viu da necessidade de motivação. Você tem que motivar, você tem que falar por quê. Isso aqui eu posso te dar assim, porque é sigiloso. Mas por que é sigiloso? Você tem que fundamentar e falar por que é sigiloso. Numa hora dessa, a gente pode ajudar lá na Procuradoria. Existe, a gente vai ver mais para frente aqui, existe um procedimento, a própria lei criou serviço, tem a sigla mais para frente, mas existe um procedimento que a gente tem que seguir aqui dentro do processo de acesso à informação, existe uma comissão que analisa esses pedidos. Então, por mais que você receba em algum momento um pedido de acesso à informação, tem um procedimento que tem que ser seguido, tem todo um trâmite para te dar respaldo. E a gente vai ver mais para frente, se esse processo chega direto em uma secretaria, por exemplo, ele tem que ser reencaminhado para seguir esse procedimento que a lei já prevê. Pode passar na mão dessa comissão. Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. A lei prevê responsabilização por conta da não garantia do direito à informação. E às vezes até acontece lá na Procuradoria mesmo. A gente precisa de um processo por algum motivo. Às vezes a gente precisa de processos administrativos para conseguir fazer uma defesa do município e de vez em quando o processo desaparece. A gente vê lá, olha, o processo está na secretaria, a gente liga, desapareceu. E é um caso que a gente precisa relatar para a corregedoria, porque precisa ser averiguado. O sumiço do processo pode ter sido culposo, no sentido de que ninguém teve a intenção de sumir aquele processo, mas ele sumiu. Foi algo assim, foi um beato, foi um vacilo. Mas pode ser algo de má fé também. Às vezes algum servidor imbuído de má fé está querendo prejudicar ou ajudar determinada pessoa, determinada empresa. Então, essas coisas têm que ser investigadas e averiguadas, nem que seja para falar. Não teve má fé nenhuma. Simplesmente aconteceu por culpa, por falta de zelo, por exemplo. Verificada a hipótese. Alguma dúvida? Lembrando que a gente faz lançamento, para a recuperação previdenciária. E não é incomum o ente, a prefeitura e a Câmara Municipal, quando a gente faz a solicitação de documentos, eles devolveram o documento parcialmente atendido a nossa solicitação, alegando que os outros documentos, a Procuradoria, a certidão da INSS, eles não têm posse desses documentos. Só que eles deveriam ter, porque a época, quando a gente está buscando isso aí, era a época que a própria ente fazia a aposentadoria dos seus servidores e gerava pensão. E a gente tem prazo previdencial. À medida que eu não consigo o documento, eu vou lançar e vou perder a prescrição parcelar. A quem responsabilizar pelo prejuízo ao Quem é? A quem responsabilizar? Por exemplo, eu responsabilizo o prefeito de plantão, o secretário de administração. A princípio, quando você tem uma responsabilidade, de uma forma geral, quando você tem uma responsabilização de um ente público por um dano a alguém, é o ente público que vai ser responsabilizado, em primeiro lugar. Então, para dar um exemplo mais comum, acho que eu falei semana passada, se uma viatura do município atropela alguém na rua,
Em primeiro lugar, quem deveria responder por isso é o município. Depois, dentro do município, deveria haver uma investigação, uma sindicância ou até mesmo um PAD para identificar quem que estava dirigindo esse carro, essa pessoa teve culpa ou não. Se teve culpa, essa pessoa pode ser condenada a ressarcir o município por aquele gasto. Mas pode ser que ela não tenha tido culpa. Às vezes aconteceu uma situação em que aquele acidente que iria acontecer, o município ainda assim vai ter que responsabilizar, mas o servidor não teria que devolver esse dinheiro para o município. Então, no final das contas, você tem que ver na parte da responsabilização de reparação civil o servidor que foi culpado por aquilo ali. Se você fala de outro campo, que é improbidade administrativa, você pode ter mais de um aí respondendo, você tem outros tipos de responsabilidade. Mas na civil de reparação civil, normalmente se dá assim. Você vai identificar qual foi o servidor que cometeu aquela ação, aquele ato que ensejou uma ação, uma omissão. Aí você entra em questões mais específicas. Mas, se você está tratando de acesso à informação, existe essa garantia de pedir a responsabilização da pessoa. Vamos supor que determinado servidor perdeu o seu documento. Aí você tem que investigar e chegar para saber quem foi esse servidor. Por isso que eu ressaltei na semana passada a importância de todos nós termos esse cuidado, esse zelo no exercício das nossas funções. Porque, por mais que você possa pensar assim, a minha função é muito simples, eu sou muito relevante na esfera municipal, mas em algum momento você pode acabar praticando um ato que pode ter um reflexo muito importante. Seja uma ação sua, seja uma omissão. Então, é muito importante que a gente sempre tenha zelo nas nossas ações, exercendo as nossas funções. Porque, só para assim, exemplificar, pode ser que um estagiário, na hora de tirar a cópia dos documentos do processo, ele pediu um documento desse. Eu parei aqui, né? Modificada a hipótese prevista no parágrafo 5º desse artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhos que comprovem a sua alegação. Olha, então mais ou menos o que a gente está falando aqui. Procedimento. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º, são os entes públicos, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Então, como eu já tinha mencionado, o processo de acesso à informação, por exemplo, é um processo muito simples. A minha exigência para pedir informação é me identificar e falar especificamente qual é a informação requerida. A gente tem que ser o mais específico possível. Se for muito genérico, você corre o risco não só de não ter a informação que você está querendo, ou então de ficar muito difícil a administração prestar. Então, os dois requisitos são para a fase, que a gente fica a fase postulatória, direito de petição. Para você iniciar um processo administrativo, eu tenho que me identificar e eu tenho que especificar qual a informação que eu quero. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no CAPT, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão, indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial do acesso pretendido, ou comunicar que não possui informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa do seu pedido de informação. O interessado ele tem que ter uma resposta. Nem que seja para falar, não posso dar essa informação porque ela é sigilosa, não posso dar a informação porque eu não tenho documento, mas, sei lá, o Estado de São Paulo tem. Então a gente tem que dar alguma informação. O processo pode ser... Até o número do processo pode não aparecer? Como assim? Se tão sigiloso que nem o número do processo a pessoa não consiga... Acredito que não. Acredito que não. Particular de inventário. Isso Sim. está correndo inventário, mas nem outro advogado que pedimos para acessar esse processo consegue achar o processo. Você está falando no judiciário, né? É.
É um processo muito antigo? Não recente de esclarecimento, professor. Não, quando você tem um processo de segredo de justiça, o número de processos você pode ter. Um processo, por exemplo, que diz respeito a crianças e adolescentes, o que costuma acontecer? Você vai consultar o processo, por exemplo, no sistema de consulta do tribunal, você vê só as iniciais. Você não consegue identificar quem é aquela criança. Mas você vê o número do processo. O número do processo por si só não vai te dar informação nenhuma. O procedimento. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo ainda ser indicada a autoridade competente para sua apreciação. No caso de indeferimento de acesso à informação ou as razões da negativa de acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias, a contar da sua ciência. O recurso será exigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Isso aqui entra nas fases de processo legislativo que a gente viu, é aquela fase final de recurso. Já teve a decisão, no caso aqui foi denegatória, e aqui a parte tem o direito de recurso garantido. Lei de acesso à informação, ela traz restrições ao fornecimento de informações sigilosas e pessoais. A lei ela traz uma definição legal do que ela entende como informação sigilosa e informação pessoal. Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. É aquilo até que você tinha comentado. A própria lei traz alguns casos e ela define uma maneira de o próprio ente público definir algumas informações que seriam sigilosas e tem uns prazos em que isso seria feito. Nesse caso, acho que você perguntou, né, se alguém definiria. Nesse caso dessas informações sigilosas aqui, o ente público pode definir, porque ele entende assim o assado. Informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Isso aqui está falando dos indivíduos, cada um, e as informações pessoais deles. O disposto nesta lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial, que a gente comentou, decorrentes da exploração direta de atividades econômicas pelo Estado, ou por pessoa física ou entidade privada, que tenha qualquer vínculo com o poder público. Então, vocês devem estar assim, com dúvida. Beleza, o Miguel falou um monte de coisa, mas agora voltou a informação sigilosa, ele falou que tem decisão. A questão do sigilo e da informação pessoal, ela é aberta. E isso realmente traz muitas dúvidas, até para a gente que está na área. Por isso que eu vou até reforçar. Havendo dúvida, chama a gente para ajudar. Além de acesso à informação, existe uma comissão para isso, entre em contato com a comissão, porque isso realmente gera dúvida. Quais as possíveis consequências para um servidor público que deixa vazar uma informação sigilosa? Primeiro, a Não gente por tem... má fé, mas Sim. por ser leigo. A gente tem, por exemplo, uma infração administrativa que é por divulgar informações que a gente não deveria em razão do nosso trabalho. Então, aí, em primeiro lugar, a gente não deve, por exemplo, em vez de bar, sair por aí, ficar falando, por exemplo, dos processos administrativos com que a gente lida. Mais simples que seja, a gente não deve fazer isso. Existe uma infração administrativa por fazer isso. E se, por exemplo, um servidor ele divulga uma informação sigilosa e ela causa dano, por exemplo, eu divulguei para um amigo um segredo industrial da minha empresa. Esse amigo foi no telefone sem fio, foi falando isso pela frente e chegou no momento em que causou um dano para aquela empresa. Se a empresa descobre que foi o município que fez isso, pode pedir uma responsabilização do município e, como eu disse, primeiro é o município que vai responder e depois o município pode vir do servidor para tentar reparar aquele dano erário. Então, de uma forma genérica, pode acontecer isso. Só que aí você entra em muitas variáveis no caso, se teve culpa, se não teve, como aconteceu. Então, assim, é algo que você pode ter em situações diferentes. Mas, num panorama geral, pode funcionar dessa forma. Por isso que eu falo, na dúvida, procura a comissão de acesso à informação, procura a procuradoria, tira as dúvidas para não ter errado.
O disposto nesta lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo da secretaria. A Lei Municipal 6399 de 2013 criou esse aqui que eu estava querendo lembrar, o Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC. O pedido de informações, ainda que protocolado em outra repartição municipal ou pouco tempo, deverá ser encaminhado ao Serviço de Informações ao Cidadão, o SIC, respectivo, e deve conter a identificação do interessado, nome, número de documento e endereço, e a especificação da informação requerida. Em caso de dúvida para a concessão da informação, poderá ser convocada a Comissão de Acesso à Informação. Esse é o procedimento que vocês todos devem seguir no caso de acesso à informação. Se, por exemplo, chega lá na sua mão pedido de acesso à informação direto, você remete ele para o Serviço de Informações do Cidadão. Isso é uma maneira até de sanar essas dúvidas. Por quê? Porque você vai ter um serviço destinado a isso. No caso de dúvida desse serviço ainda, tem a Comissão de Acesso à Informação. Então, é uma maneira de unificar as orientações e as decisões com relação ao acesso à informação e prestar essa informação da melhor forma possível. Então, você não vai negar de cara, você vai encaminhar para o Serviço de Informação do Cidadão. Você modifica esse SIC? Aqui no município? Não, especificamente no Serviço. Documentos eletrônicos. Documentos eletrônicos. Assim, mas se deparou com uma situação dessa, vai perguntando e conversando, vê com o seu superior, vê lá na procuradoria, ela, por exemplo, já sabe. Então, sim, eu não precisei ainda atuar especificamente num caso que chegou na minha mão mandar. Então, eu sei te dizer o caminho, mas ele existe. Ó, agora eu trouxe um exemplo de um processo administrativo de acesso à informação que ele deu pessoal. Você pode pôr o PDF, por favor? Em 2014, é feito com relação à Caixa Econômica Federal. Então, vocês vão ver que é uma outra instância federal, mas segue mais ou menos o mesmo rito. Demorou para essa resposta. Essa primeira resposta, eles me negaram o acesso. A justificativa deles foi informação sigilosa, classificada conforme a lei e tal. Foi pelo sistema, eu fui comunicado por e-mail, ou seja, eles deram publicidade para isso. Eu fiquei sabendo, eu era interessado. Resumo: números e nomes dos escritórios dos advogados contratados pela Caixa sem concurso público. Essa aqui foi a minha dúvida, a informação que eu pedi. Eu tentei ser o mais específico possível. Qual é o número e os nomes dos escritórios de advocacia e qual é o número e os nomes dos advogados contratados sem concurso público pela Caixa para prestar assessoria e consultoria jurídica. Igual a gente viu antes, ó, eu me identifiquei e apresentei a informação específica que eu pedi. Você disse. Aqui foi a resposta que eles me deram, acesso negado. Disseram informação sigilosa e classificada de acordo com a lei. Apesar do cidadão... Eu preciso estar em PDF, está mais enjoado para mostrar aqui. Apesar do cidadão, conforme solicitação através do ESI, que é o Serviço de Informação do Cidadão, site da Controladoria Geral da União, informamos que, em virtude do disposto no artigo 22 da lei tal, e no artigo 5º parágrafo 1º do decreto tal, que regulamentou a lei de acesso à informação. Isso aqui vai estar disponibilizado para vocês ali também, tá? Lei de acesso à informação. A informação solicitada é classificada como sigilosa e não pode ser fornecida para afetar a competitividade da Caixa. A Caixa estava entendendo que a competitividade deles seria afetada se eles me passassem essa informação. Esclarecemos que no caso de contratação de escritórios terceirizados, a Caixa se sujeita aos princípios licitatórios aplicáveis à administração pública. Assim, o resumo do edital é publicado em Jornal de Grande Circulação Local ou no Diário Oficial da União. Cópias do mesmo são remetidas para divulgação a todas as superintendências regionais, gerências de filial e agências da região, também usadas no portal da Caixa na internet. Por fim, agradecemos o contato, esclarecemos que a Caixa, na página tal, disponibiliza informações corporativas e atendimento à lei de acesso à informação. Informamos que a Caixa mantém saque para informações, atenciosamente, serviço de acesso, serviço de informação do cidadão. Não fiquei satisfeito. Eu recebi por e-mail isso aqui e falei, vou recorrer. Eu tenho direito de recurso. Recorri. Isso aqui é um histórico da tramitação do processo. Aqui é o meu recurso. A alegação da Caixa de que o fornecimento da informação solicitada afetaria a sua competitividade não considera razão de ser.
Informar o número de escritórios de advocacia e de advogados contratados sem concurso público não tem nenhuma vinculação com a sua atividade fim de caráter econômico, não havendo que se falar em afetação de sua competitividade. Além disso, os tribunais têm entendido que tal terceirização é ilegal, violando princípios constitucionais expressos, em detrimento de uma coletividade de aprovados em concurso público, para o mesmo cargo, e que não são nomeados. Dessa forma, reitera o pedido de informações solicitadas. Insistir falando, eu tenho direito e eu estou aqui recorrendo. Indeferir de novo. Vieram com a mesma justificativa. Mesma coisa, quase idêntico. Não, pode deixar. Aí, eu, não satisfeito, podia recorrer de novo. Ó, insisto que a alegação da SERF, por exemplo, de informação afetaria sobre o judiciário, não possui razão de ser. Eles vieram com a mesma fundamentação e eu insisti no recurso com o mesmo argumento. De novo, me definiram. De novo. Deram a decisão, me informaram por e-mail, recorri de novo. Teimoso. Ó, insisto que a alegação da Caixa, por exemplo, teimoso. Insisti. Aí, ó, deixa eu ver se já é isso aqui. Aqui eles falam o seguinte, ó, durante a instrução do seu recurso, verificamos a necessidade de comprovar dados necessários à tomada de decisão. Assim, de ofício, em conformidade com o artigo tal, decreto tal, procederemos ao levantamento de esclarecimentos adicionais sobre o caso. Então, logo obtidos tais esclarecimentos, encaminharemos um e-mail a Vossa Senhoria, informando o prazo limite para julgamento do recurso. Isso daqui é o que a gente viu sobre algum ato administrativo preparatório de uma decisão. O que eles entenderam? Para eu decidir esse recurso agora, eu preciso de mais informação. Então, submeter isso aqui a uma comissão, se não me engano, a gente vai ver mais para frente, para fazer um relatório, para fazer mais informações para eles decidirem. É um ato, conforme a gente viu, que eu não tenho como recorrer. Se eles derem uma opinião de que deve ser indeferido mesmo, eu não tenho como recorrer daquele ato. Mas vai vir uma decisão logo em seguida. Dessa decisão eu posso recorrer. Aí vamos ver o que deu. Ó. Agora foi, deferir. Foi o último recurso direto para a Controladoria Geral da União. Deferir. Aí ele falou, no exercício das atribuições a mim conferidas pela portaria tal, adoto como fundamento deste ato o parecer acima, para decidir pelo provimento do recurso interposto nos termos do artigo tal do referido decreto, no âmbito do pedido de informação tal, direcionado à Caixa Econômica Federal. A entidade deverá providenciar, após eventual comprovação de ressarcimento de despesas com cópias reprográficas. Se tivesse que pagar cópia, de fazer cópia para eu ter acesso, eu teria que arcar com isso. Isso é legal, a nossa lei mesmo prevê isso. Com acesso recorrente à lista dos 97 escritórios de advocacia contratados por meio de credenciamento, a qual deve ser disponibilizada na ata cumprimento da decisão no sistema ESIC, no prazo de 10 dias, apontada a publicação da decisão no referido sistema. Você pode pôr o PDF 2, por favor? Esse PDF 2 é o parecer que eles pediram para preparar a decisão. Aí, ó, Ouvidoria Geral da União, parecer, o assunto. Ó, não há, aqui resumir, não há restrição de acesso. Aqui as minhas iniciais que ele colocou, Caixa Econômica Federal. Senhor Ouvidor Geral da União, o presente parecer trata de solicitação de acesso à informação pública com base na lei tal, conforme resumo descritivo abaixo. É um resuminho do processo, ó, das respostas, dos recursos. Resume o processo todo aqui. Ó, análise. Registro que o recurso foi apresentado pelo TCGU de forma tempestiva, ou seja, no prazo certo, e recebido na esteira do artigo tal, bem como em respeito ao prazo de 10 dias previsto no decreto. Aqui trouxe o artigo fundamentando. Feitas essas considerações, há de se destacar que o recorrente solicitou informações sobre dois aspectos diferentes. Um deles respeita aos escritórios de advocacia, pessoas jurídicas, e o outro é relativo aos advogados contratados, pessoas físicas sem concurso público. Quanto ao segundo aspecto, em esclarecimentos adicionais, a recorrida afirma que não contrata advogados pessoas físicas sem concurso público. Portanto, a respeito dessa matéria, atendendo aos limites do pedido formulado pela licitação, não há mais informações a serem disponibilizadas. Ou seja, eu pedi informação, eu quero pessoas jurídicas e físicas. Então ele falou, olha, não tem física, a gente não contrata física. Então, eu não tenho essa informação para te dar. Está resolvido nessa parte. Já quanto aos escritórios de advocacia, em esclarecimentos adicionais, a recorrida afirmou que existem 97 contratos firmados por meio de credenciamento, que é uma modalidade lá da lei de licitação. A recorrida, porém, não apresentou rol de escritórios contratados, evitando se manifestar que os nomes dos escritórios de advocacia podem ser consultados no site da Caixa.
No entanto, em consulta ao site da Caixa, o cidadão teria grande dificuldade em fazer o levantamento de quais são os 97 escritórios de advocacia contratados. Ou seja, a resposta dela dificultava o meu acesso. O próprio parecer reconhece isso. Ele teria de pesquisar na lista quantitativa nacional, Distrito Federal, em diversas outras listas relativas a vários municípios, para então somar os dados obtidos. Dessa forma, uma vez que a informação objeto do presente recurso não se encontra franqueada em local de acesso fácil e ágil, vislumbra a seguinte observância estabelecida nos artigos 5º e 8º da Lei de Acesso à Informação. Conclusão, do exposto é uma opinião, por isso eu não posso recorrer disso aqui, uma opinião, pelo conhecimento do recurso interposto e no mérito pelo provimento, haja vista que a recorrida não disponibilizou a informação solicitada pelo recorrente, bem como não mantém franqueado no local de acesso fácil e ágil. O analista de finanças e controle que analisou. Aí que veio a decisão depois. No exercício das atribuições que eu fiz, adoto como fundamento deste ato parecer acima. A gente viu que o ato administrativo, a decisão, ela tem que ser fundamentada. Apesar de muito simples essa decisão com 2 parágrafos, o que ela falou? Olha, eu adoto como fundamento o parecer acima. Isso é perfeitamente possível. Ao invés de ele vir repetir tudo que estava lá em cima, ele falou, olha, o meu fundamento é aquele parecer ali. E por isso eu vou seguir o que ele está opinando. Eu vou definir. Está resolvido. Aí agora, dessa decisão eu poderia recorrer, mas como ela foi favorável a mim, não interpus recurso e estava resolvido. Então, é um exemplo de um processo muito simples, processo administrativo muito simples, de acesso à informação. Aqui no município, segue mais ou menos a mesma estrutura, não muda muito. Pode mudar um pouquinho a cara do processo, porque você tem o sistema eletrônico deles, mas é basicamente essa linha que segue. Como eu disse, a lei de acesso à informação, ela traz muitas dúvidas muito específicas. E mereceria um curso só para ela. Porque você tem muitas questões a serem abordadas. Eu quis trazer esse exemplo mais do ponto de vista da análise do processo administrativo, para a gente ver como funciona, sanar algumas dúvidas mais superficiais. E trazendo também um processo, até um caso concreto de outra instância, para a gente ter essa perspectiva diferente. Ficou alguma dúvida que eu consiga responder sobre a lei de acesso à informação? Não? A pergunta é se a Caixa contratou, se expôs. No final das contas, ela acabou desistindo porque a gente ia ter que entrar para ação depois. Aí estava estudando, já fazendo prova. Ela falou assim, Miguel, não vou entrar nisso não, vamos esperar. Aí estava acabando o prazo do recurso, do prazo do concurso. Aí ela optou para não fazer. Mas conseguiu o que queria. Né? Você pode voltar, por favor. Pode passar. Agora eu vou dar uma pincelada muito rápida na LGPD. Se a lei de acesso à informação é muito específica e merece só para ela, a LGPD mais ainda. Só que ela tem uma relaçãozinha com a lei de acesso à informação. Então eu vou dar uma pincelada só para a gente abordar essa relação e tentar trazer pelo menos um pouco de luz sobre isso. A lei número 13.709 de 2018, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. As normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional, de novo, ela não é federal, ela é nacional, e deve ser observada pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Essa lei por si só já se aplica ao nosso município. A gente tem até um processo administrativo que estava procurando regulamentar ela no nosso âmbito. Eu, sinceramente, não sei a quantas anda, porque da última vez que eu vi, acho que ele estava parado na TI, não sei se implementaram alguma coisa, eu não fiquei sabendo, então eu acho que não. Mas, independente disso, ela já se aplica ao nosso município. E o foco dela é o tratamento de dados pessoais, de indivíduos. Ela dá a seguinte definição para tratamento. Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Toda manipulação que é feita de dados pessoais, ela entra nesse conceito de tratamento. Quando o pessoal do IBGE, por exemplo, está fazendo o censo, eles estão coletando dados pessoais. Quando, por exemplo,
Quando esses dados coletados pelos servidores do IBGE, eles vão para o IBGE, para a base de dados, para eles fazerem algum tipo de estatística, algo assim. Você tem uma utilização desses dados. Se alguém lá dentro do IBGE, algum servidor do IBGE, precisa ter acesso a esses dados para fazer algum trabalho, ele tem um registro de acesso aos dados. Às vezes acontece da administração pública contratar uma empresa para exercer algum serviço que diz respeito a uma política pública, e tem que haver uma troca de informação aí, uma transferência de informações de pessoas para que essa empresa consiga fazer esse trabalho para o qual ela foi contratada. É um tipo de tratamento também que é feito, que é permitido em alguns casos, mas no final das contas, todas essas formas de tratamento, elas têm que obedecer o que a LGPD fala. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, que a gente comentou mais cedo. A finalidade buscada pelo município, pela administração pública, sempre tem que ser finalidade pública. Tudo que a gente faz enquanto servidor, representando o município, tem que ser visando uma finalidade pública. Na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. A LGPD faz menção expressa à Lei de Acesso à Informação, ressalvando a observância de suas normas. Dessa forma, não há um choque entre essas leis, mas uma coexistência harmônica. A LGPD, reconhecendo o legado da Lei de Acesso à Informação, informa que, no âmbito público, os prazos e procedimentos para o exercício dos direitos do titular perante o poder público observarão o disposto em legislação específica, citando, sem caráter exclusivo, a Lei de Acesso à Informação. Os dados pessoais submetidos a tratamento têm que respeitar a LGPD. Eles podem estar em várias categorias diferentes, de várias leis que permitem acesso de alguma forma. Uma delas é a Lei de Acesso à Informação. E a Administração Pública Federal editou um guia de boas práticas para a implementação da LGPD na esfera deles. E apesar de ter sido feito especificamente pela esfera federal, é uma referência muito boa para se utilizar. O que eles falam? Submetem-se aos prazos e procedimentos já estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação, inclusive com o recebimento dos requerimentos junto ao SIC, ao Serviço de Informação do Cidadão, o exercício dos seguintes direitos expressamente previstos na LGPD. Então, a LGPD prevê esses direitos aqui, que, segundo o Guia de Boas Práticas, devem respeitar o procedimento trazido pela Lei de Acesso à Informação, passando pelo SIC. Então, o processo administrativo para se garantir esses direitos da LGPD seria, a princípio, o processo previsto pela Lei de Acesso à Informação. Então, por exemplo, se o cidadão quer o acesso à informação sobre a confirmação da existência de tratamento, eu quero saber se o município fez algum tratamento de algum dado pessoal meu. Eu quero saber, por exemplo, se teve acesso, de quem foi esse acesso. Eu tenho esse direito e eu vou fazer esse protocolo do pedido de acordo com a Lei de Acesso à Informação, e não é um SIC. Acesso aos dados coletados. Eu quero ter acesso aos meus dados que foram coletados. Quais foram os dados coletados? Eu quero saber quais são. Acesso à informação sobre entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados. Eu comentei aqui. Às vezes, para a realização de determinada política pública, tem que haver um compartilhamento de dados entre a administração pública e algum ente contratado. Pode ser um ente da administração direta ou um particular contratado, uma empresa. E o particular tem direito a acessar a informação a respeito desse compartilhamento. Nos casos em que o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o acesso à cópia eletrônica integral dos seus dados pessoais deve ser observado os segredos comercial e industrial. De novo, a lei cita o segredo, nos termos da regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento. Então, eu resolvi dar essa pincelada à LGPD só para mostrar essa relação com a Lei de Acesso à Informação, e muitas vezes a gente acha que essas leis vão entrar em choque, mas na verdade elas se conversam. A LGPD, ela veio garantir, trouxe algumas garantias com relação ao tratamento de informações pessoais, ela foca nas informações pessoais dos cidadãos,
Mas para fazer valer algum desses direitos pelo cidadão, você vai usar o procedimento da lei de acesso à informação. Por isso que tem essa conversa aí. Agora eu trouxe alguns modelos de atos administrativos. Agora eu vou pegar esse 3, por favor. Aqui eu trouxe alguns modelos publicados pela Advocacia Geral da União, que é o equivalente da nossa Secretaria de Negócios Jurídicos da União Federal. Eles têm um documento só com modelos de atos administrativos. Eu selecionei alguns que possam ser interessantes para a gente, e, de novo, tentando mostrar essa perspectiva diferente de outro âmbito federativo, para a gente ver que é muito similar, porque seguem, no final das contas, os mesmos princípios e regras. Essa aqui, por exemplo, é uma ata de reunião deliberativa. Volta e meia a gente tem que fazer alguma reunião. E é sempre interessante que a gente faça uma ata. Por quê? Uma ata é um registro cronológico ali do que você está tratando naquela reunião. E é interessante você ter registro disso. Se você toma uma decisão ali naquela reunião, se alguém assume alguma responsabilidade naquela reunião, se alguém diz que vai tomar alguma providência em determinado prazo, a ata vai registrar isso tudo e você vai ter como conferir isso depois, até mesmo para você cobrar de alguém. Se você faz a reunião, ela é toda só de boca, não registra nada, como é que você vai cobrar depois? Então, assim, é algo muito, assim, até mesmo banal, provavelmente todos vocês que fazem reuniões já têm algum modelo, mas é só para dar um exemplo mesmo, uma perspectiva diferente. Miguel, tem situações assim que a gente viu de pessoas que fazem atas, que a gente ouviu, né? Não faz na hora da ocorrência, a pessoa não está presente. Aí a pessoa, vamos dizer assim, a chefia, a diretora faz a ata, depois pede em outro momento que as pessoas assinem, mas sem a participação de textos na deliberação da Assembleia. Muito comum, eu já passei por vários casos assim, e eu vou te dizer que aconteceu e eu mesmo não me opuso. Só que o ideal é você fazer na hora, com todo mundo presente, porque como é o procedimento ideal? Aqueles em reunião elegem um secretário e esse secretário faz a ata. Normalmente, comissões trabalham dessa forma. Você tem, toda comissão tem um secretário e esse secretário fica com essa incumbência de fazer a ata. E a ata ela vai sendo feita à medida que a discussão vai acontecendo. Então você vai resumidamente colocando ali. Ponto 1, foi discutido isso, tal, a pessoa tal disse isso, faz rapidinho. No final, está tudo fresco na cabeça. Vocês terminaram a reunião, em tese, já era para estar pronta a ata, o secretário está fazendo isso ali. Você já confere na hora acima. Para dar um exemplo de uma outra situação, para fazer um paralelo. Não sei se todos vocês já participaram de audiências no Poder Judiciário. A audiência funciona dessa forma. Ela é registrada em ata. E quando estão os advogados, as partes, o juiz ali, conversando e tratando da audiência, tem um escrevente ali, uma pessoa no computador fazendo a ata ali em tempo real. Acabou a audiência, às vezes não terminou a ata, a gente espera um pouquinho, finaliza a ata, imprime, todo mundo confere, lê, está certinho acima. Por quê? As informações estão frescas na cabeça, você já está certificando ali que é realmente o que aconteceu naquela reunião, e você elimina, da melhor forma possível, o espaço para a discussão. Vamos supor que a gente faça uma reunião hoje, eu falo, gente, eu vou fazer a ata em casa, eu mando para vocês por e-mail depois. Uma semana depois, eu distribuo o e-mail. Aí você me responde na hora. Você demora 2 dias para me responder. E aí vai. Aí, ela lá, depois de 5 dias, ela falou, Miguel, isso aqui está errado, eu não falei isso não. Isso. Então você abre brecha para discussões. Se der tudo certo, deu tudo certo. Mas se não der, você gera um complicador. Então o ideal é você fazer a ata em tempo real, todo mundo já assinar. No caso da pessoa que foi chamada para assinar e ela não concordar com aquilo que foi exposto daquela maneira, ela pode proceder nesse documento, ela pode se manifestar nesse próprio documento, dizendo que ela não concorda, isso que o ponto de vista dela, eu falando isso dentro de uma unidade escolar. Como eu te disse, a ata ela segue a ordem cronológica das discussões.
Então, se chegou no final, imprimiram uma ata pronta e deram para todo mundo ler. Aí você vai falar, olha só, não falei isso aqui não. Aí eu vou falar, não, você falou sim, eu estava aqui, eu ouvi você falar. Aí gerou um impasse. Você pode constar isso na ata. Você pode, por exemplo, você vai falar, eu não vou assinar desse jeito. Para você acabar com esse impasse, o que você pode fazer? Relata tudo ali e no final consta. Fulano não concordou com o ponto tal, segundo ele foi feito isso. Você tem os dois pontos aí, você relaciona o que aconteceu, a discordância, se não houve um consenso. Se houve um consenso, não realmente, a gente se equivocou, você conserta. Mas se houve, você está vendo você está vendo dissenso sobre isso, consta porque faz parte da reunião. Ainda está instalada a reunião, vocês estão conversando. Então, se houve esse dissenso, você pode constar isso em ato todo assim. Mas é aqui o modelo, ó, ato de reunião deliberativa, time do órgão, decano do órgão administrativo, ata deliberativa número tal. Nem sempre se coloca o número, às vezes você coloca só a data mesmo que está acontecendo, quem é que está se reunindo. Aos dias tais, do mês tal, do ano tal, às tais horas, no indicar o local da instalação da comissão processante. Aqui está dizendo respeito a uma comissão processante, um PAD. Mas é um modelo de ato, um modelo genérico. Então, por exemplo, a instalação da comissão de acesso à informação, ou do grupo especial para análise do tema tal, vocês vão definir quem é que está reunindo. Reunindo os servidores tais, respectivamente. Aqui, como é uma comissão, você tem presidente e membros, aqui é referência ao processo administrativo deles. Se essa reunião está sendo feita no âmbito do processo administrativo, vocês constam qual é o processo administrativo, para quem ler saber do que se trata. Aqui, ó, o processo, como é um processo disciplinar ou sindicância, ele é sempre instalado por meio de uma portaria da autoridade. Então, aqui eles colocaram a portaria, publicado no boletim e tal, deliberaram o seguinte. Aqui está colocando, é uma ata deliberativa, está colocando a conclusão deles apenas. Nada mais havendo a consignar, foi encerrada a reunião. Aqui, por exemplo, ó, a sua dúvida. Se todo mundo leu, está ok, você vai colocar aqui, ó, nada mais havendo a consignar, foi encerrada a reunião, está constado, lavrada, presenteada. Aqui é uma lei federal, você não precisa constar isso aqui, e segue assinado pelos membros que estão presentes. Antes disso, você colocaria a discordância. Houve uma discordância com relação ao item tal, não entende assim, sensato, tal. Beleza? Nada mais havendo a consignar, foi encerrada a comissão, a reunião. Aqui tem, com relação a atas, o que você tem que lembrar a ata nada mais é do que um registro da discussão, um registro cronológico da discussão que foi feita. Item após item que foi discutido, que vocês vão colocar na ordem que foi discutido, relatando de forma breve o que foi feito. E assim no final. Aqui é um exemplo de notificação prévia. Como eu disse, uma das formas de publicidade de atos administrativos é a notificação. Quando não há necessidade, por exemplo, de uma publicação no Diário Oficial. Esse aqui é um exemplo de notificação prévia. De novo, isso aqui diz respeito a um processo administrativo disciplinar. O presidente da comissão, aqui identificando o processo, número tal, instalado pela portaria tal, serviço tal, notifica a Vossa Senhoria, que é o servidor que está sendo processado, dos fatos constantes do sobredito processo, no qual figura na condição de acusado, sendo-lhe facultado acompanhá-lo, pessoalmente por procurador devidamente constituído, ter vista dos autos, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial, nos termos do artigo tal, essa lei é a lei federal deles. Aqui a gente tem um exemplo de garantia do que a gente viu de contraditório para defesa, de devido processo legal, em que a parte ela pode manifestar, consultar o processo, produzir prova. A presente comissão encontra-se instalada no seguinte endereço, aqui é o endereço da comissão deles, informando o horário, endereço e contato. Nessa oportunidade, intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 5 dias, contato do recebimento desta, caso deseje apresentar o rol de testemunhas e serem ouvidos por essa comissão processante, indicando a pertinência do seu testemunho com os fatos atados dos autos, dependendo da oportunidade, com a coisa que ela dela. Em resumo, está cumprindo o princípio da publicidade, que tem que ser cumprido, está dando ciência do processo para o servidor,
e está garantindo a ele que os direitos dele vão ser respeitados. O direito ao contraditório, à defesa, a tomar ciência das decisões, de recorrer, de apresentar fatos, alegações, de apresentar provas, de inquirir testemunhas. Aqui é um exemplo de um termo de vista e cópia dos autos. Teve essa dúvida na semana passada sobre vista de processo, né? Isso aqui é um exemplo bem corriqueiro e que, na minha opinião, atende à função. Ó. Aqui o time do órgão, termo de vista e cópia dos autos, processo número tal, interessado, isso aqui é o interessado do processo. Né? Nesta data, procedi à abertura de vista ao interessado abaixo indicado, qual tomou ciência dos autos e termos do presente processo. Interessado, nome, procurador advogado, se tiver, recebi cópias de folhas, isso aqui, a pessoa, se a pessoa recebeu cópia, vai colocar aqui quais são, data e assinatura. Isso aqui, por exemplo, se a vista for dada, não por requerimento, mas, vamos supor, chegou na balcão e pediu, sei lá, um termozinho desse, ou no final de um pedido protocolado, chegou, vai dar vista, você faz um termozinho desse, você está lá documentando que a pessoa, você garantiu o direito de acesso aos autos daquela pessoa, você está documentando que aquela pessoa tomou ciência daquele processo, porque ela viu, consultou ali, e até mesmo as cópias das folhas que ele recebeu. Então, por exemplo, o porquê da importância disso? Não vou lembrar aqui especificamente o caso, mas já aconteceu eu ter que defender o município num processo e eu tive... para consultar o processo administrativo referente, tinha lá a assinaturazinha de ciência da parte. Foi feito de uma forma muito simples, que não está errada. Você tinha um ato administrativo que ela ia tomar ciência, era uma decisão, e aqui embaixo ela assinou. Data, ciente, deu carimbo dela. Está resolvido. Você documentou a ciência ali. E ela teve vista daquilo ali. Depois, como é que foi? Foi isso. Foi uma ciência da parte, e logo em seguida veio o pedido do advogado. Eles juntaram ali o pedido, requerendo vista, e foi dado vista do processo. Despacho de saneamento. A gente usa esse termo em processo, tanto processo judicial quanto administrativo, no seguinte momento, a próxima fase é a de decisão. Aqui um exemplo de julgamento pela aplicação da penalidade. Julgamento. Aprova o parecer jurídico tal e adota seus fundamentos para, considerando que consta do processo tal. Aqui é muito similar àquele caso do acesso à informação que eu trouxe. A decisão, ela fez referência aos fundamentos do parecer. Ao invés de vir trazer tudo de novo, ficar repetitivo, ela falou, olha, aquele parecer lá que foi dado, preparando essa decisão, ela vai ser meu fundamento. E isso pode, ela está dando fundamento. Decidiu aplicar a penalidade tal, ao servidor tal, matrícula tal, com fundamento nulo, está especificando, no caso aqui na lei federal, né? E registrou-se o processo ao órgão instalador para dar ciência ao servidor e demais providências, inclusive aquelas indicadas dos itens tais. A decisão foi dada, logo após um parecer que preparou aquela decisão, e aqui no final está restituindo o processo, o órgão que instaurou, que começou o processo, para dar ciência ao servidor da decisão. Aqui a portaria de aplicação da penalidade. Se você tem simplesmente a decisão, você ainda não aplicou a penalidade. Você só decidiu que ela tem que ser aplicada. Como é que ela vai ser aplicada? Por um ato administrativo. Que nesse caso foi feito através de uma portaria. Portaria tal, do dia tal, do mês tal. Ou o cargo de autoridade que instaurou o processo, no uso das atribuições previstas na lei, para proferir a decisão da penalidade, com fundamento legal, em conformidade com as razões expostas no parecer tal, que é aquele parecer que preparou a decisão, resolve. Artigo 1º, aplicar a penalidade tal ao servidor tal, cargo tal, matrícula tal, está identificando o servidor para não ter perigo de comunismo e você penalizar a pessoa errada, em razão de ter cometido a infração tal, prevista no artigo tal, essa portaria teve por data de sua publicação. Então, a portaria é o ato administrativo que, com base na decisão que foi tomada aqui em cima, vai aplicar a penalidade do servidor. Julgamento pela declaração de nulidade total ou parcial do processo e necessidade de refazimento dos trabalhos da comissão processante.
Imagine que na hora de fazer aquela questão de saneamento, que você vai ver se tem vício ou não, você encontra um vício. Se você encontra um vício, você tem que sanar ele. E muitas vezes isso vai implicar na nulidade do processo, você voltar lá atrás, você refazer aquele ato. Você vai dar de novo o direito de defesa daquela pessoa. Você vai dar ciência para aquela pessoa que aquilo está acontecendo. Por isso a importância da gente sempre estar atento a seguir as etapas do processo e garantir esses direitos para você evitar isso aqui. Com isso, você pode ter prejuízo para a administração, você pode ter, às vezes, algum prazo decadencial prescricional operando, você pode dificultar, às vezes, o ressarcimento da administração, se for o caso. E aqui, ó, tem de novo um parecer jurídico, preparando a decisão, que adotou os fundamentos, considerando rejeitar o relatório final elaborado pelos membros da comissão. Nesse caso, teve um relatório da comissão, depois o relatório pediu um parecer, o parecer provavelmente falou da nulidade, então ele rejeitou o relatório final e seguiu o parecer. E declarou com fundamento no artigo tal, a nulidade parcial total do processo, tendo visto a ocorrência de vício insanável e, por consequência, determinar a instalação de novo. Institui-se o processo ao órgão tal para dar conhecimento ao servidor. Alguns vícios, eles são sanáveis. Por exemplo, vício de competência. Vamos supor que eu entrei no processo administrativo e eu decidi lá que deveria punir um servidor. Eu não tenho competência para isso. Essa decisão está errada. Só que, no caso do vício de competência, ela pode ser sanada. Se a prefeita vem, pega o processo, não, peraí, sou eu que tenho que dar essa. Mas eu concordo, a penalidade tem que ser aplicada, ela vai aplicar. Sanou. Mas alguns vícios não. Alguns vícios não são sanados, então você tem que voltar ao processo e refazer. Portaria instaladora de sindicância investigativa. Esse aqui é um exemplo da sindicância que precede, às vezes, um PAD. Uma portaria que instaurou a sindicância, o servidor tal, que é a autoridade instauradora, usa as atribuições previstas no artigo tal, tendo em vista o exposto no artigo tal, resolve designar o servidor determinado, presidente da comissão, no caso de pessoal do órgão tal, matrícula tal, cargo tal, para, sob a presidência do primeiro, constituir uma comissão de sindicância investigativa destinada a apurar, no prazo de tantos dias, os fatos de que trata o processo tal, bem como os fatos conexos que exigirem depois dos trabalhos. Como eu já disse para vocês, a sindicância existe quando você não tem elementos suficientes para saber se aquilo realmente aconteceu. Então ela vai investigar, ela é investigativa. E aqui definiu especificamente a sindicância para apurar os fatos de que tratam determinado processo. No final, vai definir, não tem elemento, não, a gente não conseguiu concluir pela existência da infração, então acaba aqui aquilo, ou então, concluímos pela existência da infração, vamos seguir com o pai. Você põe o quarto agora, por favor. Esse aqui, ó, eu tinha um exemplo de manual de processo administrativo do TRT, da região. E aqui, ó, é um caso que é muito simples também, que é um pedido de exoneração. O que acontece? A gente tem uma diferença entre exoneração e demissão. A exoneração é por vontade do servidor, ele vai lá e pede para sair. E a demissão é uma penalidade. Então, se eu cometi uma infração funcional, respondi um PAD e fui penalizado no final para perder meu cargo, eu sou demitido. Mas se eu, por exemplo, passei um concurso ou quero trabalhar na iniciativa privada e quero sair, eu vou pedir minha exoneração. Então, não tem litígio, eu estou querendo sair por livre e espontânea vontade. Aí aqui é um manualzinho que ele fala, ó, a exoneração de cargo efetivo ou em comissão, no cargo em comissão também é a exoneração que se fala, a pedido ou de ofício. No caso do cargo em comissão, a exoneração pode ser feita de ofício pela autoridade sem justificativa nenhuma. É uma exceção que é a própria Constituição traz. Dá-se a somente em duas hipóteses, quando não satisfeitas as condições de estágio probatório, no caso do cargo efetivo, e quando tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Ainda tem a hipótese do próprio servidor querer sair. Né? Aqui é a fundamentação legal na lei federal. Processamento. Inicia-se com o pedido formulado pelo interessado, mediante o preenchimento de formulário específico e protocolizado no protocolo geral do tribunal. Esse aqui, lembrado, é o procedimento que o tribunal segue, né?
O pedido deverá ser acompanhado de declaração de bens e valores, cédula de identidade profissional, crachá e carteiras do plano de assistência e saúde. Encaminhe-se o pedido ao presidente do tribunal, que o despachará à Secretaria de Recursos Humanos para providenciar o ato de exoneração. Mediante requerimento despachado, o processo será autuado pelo Serviço de Administração e Pagamento Pessoal, que expedirá ato de exoneração para assinatura do presidente, conforme o devido abaixo. Aqui, da mesma forma como aconteceria aqui com a gente. Se eu resolvo pedir exoneração, eu vou protocolar um pedido, um expediente. Esse pedido vai para a autoridade competente, que vai decidir ou não. Você tem algumas... Eu não vou entrar nesse detalhe agora. A gente tem algumas restrições, por exemplo. O servidor pedir exoneração enquanto está enfrentando um processo administrativo disciplinar. Só que ainda assim você tem algumas exceções. Então, vamos supor que está tudo certo, a autoridade vai lá, não, beleza, está aqui o ato de exoneração. Ele vai assinar e isso vai ser publicado, isso vai para a minha ciência. E aqui eles têm um modelinho, capa do processo. Isso aqui é para vocês terem uma referência externa para ver como é similar. A autuação, eu não sei se eu cheguei a falar de autuação, aqui ele fala de autuar. Autuar é basicamente você dar uma capa e um número no processo. Se eu vou pedir minha exoneração, eu vou preencher um formuláriozinho e vou protocolar. Foi feito o protocolo, alguém do expediente vai pegar uma capinha, nesse caso essa capinha amarela, vai colocar aquele papel ali, vai numerar as folhas, vai rubricar, vai dar um número para o processo, isso é a autuação. Aqui, ó, processo número tal, objeto, a gente tem aqui, preenche-se na capa do processo sobre o que está tratando aquele processo. Órgão de atuação, serviço de administração para o pessoal, tipo, exoneração. Interessado aqui seria quem está pedindo. Confecção da certidão de autuação. O processo judicial funciona assim, você tem uma certidão de autuação. A certidão, como eu disse, toda certidão é um servidor vai, consulta algo e fala, é assim que aconteceu, é isso aqui, os fatos são esses. A certidão de atuação simplesmente vai falar, autuei o processo, eu dei o número tal, o objeto tal. Certifica nessa data que o Serviço de Administração e Pagamento de Pessoal foi autuado o presente processo com os documentos e folhas. Aqui eu não estou lembrado ao certo, eu acho que a gente não tem uma certidão de autuação, não. É um detalhe que passa batido, mas não vicia o processo. É simplesmente alguém autuou, e normalmente quem autuou já despacha para quem de direito. Então ali já está demonstrado, foi autuado, foi essa pessoa que autuou, já está passando o processo para o próximo. O requerimento do servidor, aqui é um modelinho que eles têm, excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Essa aqui é a autoridade lá no Tribunal Regional do Trabalho que vai decidir sobre esse pedido. O fulano vem respeitosamente à presidência de Vossa Excelência, requerer sua exoneração do cargo, apontada a data tal, em face de posse de outro cargo inacumulado. Essa aqui é a razão que ele deu. Anexando para tanto declaração de bens e cédula de identidade funcional. De acordo, encaminhe-se. Aqui o ato de exoneração. Já é um ato administrativo que está exonerando ele, propriamente dito. O desembargador tal, aqui a autoridade competente, as atribuições que a lei confere, considerando que consta no processo tal, resolve exonerar a pedido do servidor tal, a partir do dia tal. Aí aqui eles ainda colocam informação do Serviço de Administração e Pagamento de Pessoal. Isso aqui é um exemplozinho de um despacho que depois da decisão tem que dar ciência, ó. Trata-se de pedido de exoneração do servidor tal. O servidor foi nomeado, exercer o cargo tal, tem que tomar posse, entrar em exercício, em face de posse do cargo inacumulável, incluindo a exoneração. Aí, ó, diante do exposto, informa-se o saldo das diferenças salariais devidas ao servidor, conforme a linha anexa, devendo os autos serem encaminhados ao ordenador de despesa para fins salariais devidos ao servidor, conforme a linha anexa, devendo os autos serem encaminhados ao ordenador de despesa para fim de autorização de pagamento. De acordo, despacho, autoriza o pagamento, ou seja, não basta, nesse caso, a decisão de exoneração. Existe outra fase, em termos práticos, você tem que resolver as questões pendentes, você tem que pagar o servidor, aquelas verbas ali que ele ainda tem direito de receber, e isso tem que ir para o departamento competente. No processo, apesar de ter sido dada a decisão, ele ainda tem que continuar andando para resolver todos aqueles detalhes antes dele ser arquivado. Miguel, depois da pandemia, todo mundo quer fazer por e-mail, não é? Até quando é necessário que seja um original, uma assinatura, por exemplo, um atestado, um médico,
Me dá um caso específico, por favor. A pessoa está lá em auxílio maternidade. Ela quer pedir a prorrogação do auxílio maternidade. E aí é pedido que ela faça o pedido, anexa o certidão de nascimento. Posso fazer isso por e-mail? Mando para você, você coloca o número do processo e dá seguimento. Vou te dar um exemplo no qual eu não veria problema algum. Todos nós recebemos um e-mail funcional quando a gente entra aqui. Eu recebi o e-mail funcional, ele é meu, para exercer minhas funções de trabalho. Eu tenho um login e senha, que a princípio só eu que tenho. Então, se eu estou te mandando um e-mail desse e-mail funcional, você pode presumir que sou eu. Então, por um motivo razoável, por exemplo, numa pandemia, você está querendo evitar contato, a gente está, apesar da pandemia não ter acabado, a gente está num momento mais tranquilo dela, mais controlável, digamos assim. Então, assim, a gente está transitando mais, sem máscara. Só que você pode ter uma pessoa com uma situação mais delicada, uma gestante, não pode vir, por exemplo. Então, eu vejo como às vezes pode ficar de razoável. Te manda um e-mail funcional com o pedido, dá para você identificar. Dá para você identificar que é ela. Está com os documentos ali, aí o que você pode fazer? Imprime e autua o processo. Você não vai. Eu não te. Sempre que eu faço, me desculpe, vocês ouviram o que eu estava falando? Quer que eu repita ou não? Não? Desculpa. Eu penso, eu não vejo problema em começar esse processo primeiro, mas eu penso ser melhor que você imprima, autue e tramite esse processo da forma normal, física. A não ser que você vai fazer com o processo eletrônico, você vai gerar o PDF e colocar, você vai autuar. Melhor do que você também estar indo só por e-mail, aí eu já não acho legal. Porque se você autua, você já está seguindo o que a nossa lei de processo fala. E você está iniciando o processo a partir de um e-mail que você pode identificar como sendo dela. Então, dessa forma eu vejo. E eu mesmo, eu sou assim, eu sou entusiasta de tecnologia para a gente trabalhar. Então, muitas vezes, até mesmo por conta da urgência de algum prazo judicial que tem que cumprir, ao invés de pegar um processo, baixar uma loja, tem que levar para a secretaria, às vezes eu ligo antes, eu estou precisando de tal, posso mandar um e-mail? Eu mando um e-mail, a pessoa me responde, eu incluo junto no processo. Então, às vezes eu pratico algum ato, se alguma comunicação por e-mail, me identifico, falo o que eu quero, a pessoa vai me responder, eu imprimo e coloco no processo. Então, por mais que eu tenha feito aquilo fora do processo por e-mail, eu trouxe para o processo também. Então, eu acho que dessa forma fica melhor. Mas, podendo identificar através do profissional, eu acho que fica tranquilo. Não vejo muito problema. É que só na finalização ao termo de processo, esse órgão, que eu não sei dizer qual é lá do tribunal, faz os devidos registros no sistema e após verificar a inexistência de pendência, ou seja, já pagou o servidor, viu que ele tinha direito, ele devolveu o que ele tinha de devolver de credencial e tudo mais, e encaminha o processo à sessão de arquivo geral para arquivamento. Aqui é um lembretezinho que eles falam, que eu achei interessante, e que trata de muitas coisas que a gente viu aqui. Não esqueça de numerar e rubricar todas as folhas do processo. Isso aqui, por exemplo, nos nossos processos administrativos lá na Procuradoria, quando a gente chega no momento de arquivar, a gente não tem mais providência, a gente tem que conferir a numeração toda, se está errado, se está faltando a numeração, e aí a gente tem que regularizar isso tudo no final para poder arquivar. Então, é importante numerar e rubricar todas as folhas do processo. Em caso de numeração de folhas dos autos, no caso de renumeração de folhas dos autos, será feito com tinta vermelha, lavando-se a certidão de renumeração. Nossa lei não fala nada sobre mudança de tinta, é uma solução que eles identificaram para chamar a atenção, mas foi feita a certidão no final, que eu acho interessante se fazer. De novo, uma certidão sempre é você retratar aqueles fatos que aconteceram ali, que você presenciou, nem que seja consultando um arquivo. O que você, enquanto servidor, presenciou ali? O erro de numeração. Então você vai certificar, olha, na data tal, recebi o processo, estava com erro de numeração nas folhas tais e tais, procedi a regularização nessa data, nesse lei. Se você certificou a renumeração. No verso da folha, quando não houver registro de atos processuais, apor o carimbo em branco, ou somente um traço, a caneta em diagonal, assinar documentos tais como requerimentos, ofícios, partes e outros. Todo documento ele tem que ser assinado, autenticar as cópias dos documentos ou conferir com o original,
Hoje a gente tem uma lei que fala que o indivíduo não precisa mais autenticar documento em cartório, por exemplo, para levar para a gente. O próprio servidor pode, comparando o documento com o original, certificar isso no processo. Há uma impressão de utilizar, isso aqui é uma regra que eles têm, que a gente tem essa exigência aqui. Em caso de juntada de peças ao processo, deverá ser feito o termo de juntada, alternativamente poderá ser feita a menção da juntada de documento no próprio texto, alguns lembretes que eles têm. Você pode voltar por aí. Pode, por favor. E é isso. Chegamos ao fim das 2 aulas. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir da melhor forma possível com vocês. Espero que tenha passado informações que tenham sido tanto interessantes quanto muito relevantes para vocês. Me coloco à disposição, como eu disse, a procuradoria que eu trabalho hoje não é aquela que faz análises de processos administrativos, que dão pareceres. Então, a opinião oficial, digamos assim, da procuradoria não seria a minha. Mas em dúvidas rotineiras, de dia a dia, como proceder no caso de um processo, um despacho, algo assim, pode ser que eu consiga ajudar vocês. Se vocês quiserem anotar o meu ramal, isso aqui é o telefone da minha mesa, fiquem à vontade para ligar, tirar alguma dúvida. Se for algo que eu não possa resolver, algo mais delicado, que mereça um parecer, eu encaminho vocês para a procuradoria competente lá. E se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Obrigado pela presença.